Jó, capítulo 1, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Somente até aí. Você pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus nessa noite. Amados irmãos, muitos já ministraram acerca da história de Jó, um homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desvia do mal. Mas eu quero trazer algo da parte do Senhor para você tão profundo, que eu quero lhe pedir que você faça como Deus usou o pastor José nessa noite. Não só usou ele, mas os lábios dos outros irmãos para confirmar a palavra de hoje. Sintonize a sua mente e o seu coração com o trono de Deus, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você nessa noite. Certeza absoluta. Quando Deus, na verdade, quando Satanás ele se apresenta perante o Senhor, nós vimos que estava acontecendo uma reunião. Os filhos de Deus estavam perante o Senhor. Nós podemos imaginar os anjos, os seres celestiais estavam ali perante o Senhor para o adorar. E de repente aparece quem? Satanás. Interessante que nessa passagem de Jó, no primeiro, no segundo capítulo, em que há essa narrativa, esse encontro de Satanás com Deus, nós vemos ali Deus, ele utilizando de uma prerrogativa no hebraico, de uma palavra no hebraico, em que pouco se usa. A palavra, normalmente, as palavras no hebraico, elas não têm o artigo que vem anterior à palavra que será falada. Se no hebraico eu vou me referir à cadeira, não tem o artigo a, é só cadeira. E já subentende que é a cadeira. Só que nessa passagem especificamente, Deus ele se refere a Satanás com um artigo, o Satã. E aí nós iniciamos essa mensagem, eu inicio essa mensagem falando exatamente disso. Ele entra com um artigo, então ele está basicamente, ele não está se referindo a uma pessoa, ele não está se referindo a um título, a um cargo, mas ele está se referindo à posição em que Satanás se apresenta perante Deus. Por isso ele utiliza do artigo. No período de Jó não existia advogados, não existia. Já foi existir já no período já mais moderno, já ali no período greco-romano, era ali que existiam os advogados. Só que quando Deus ele pergunta para Satanás ou Satã, ele carrega sobre si essa prerrogativa, aquele que acusa. Satã quer dizer aquele que acusa, ou o acusador. Então quando Deus se refere a Satanás, ele está basicamente dizendo assim: de onde vens, acusador? Ele vem basicamente utilizando dessa prerrogativa: de onde vens, acusador?
E ele responde no versículo de número 7, de rodear a terra e passear por ela. É outra terminologia que talvez muitos não conheçam. Nesse sentido de rodear a terra e passear por ela, ele tem o sentido literal de dizer assim, ó, eu estou visitando aquilo que me pertence. Eu estou rodeando e vendo se não tem nada se levantando contra o meu reinado. Então, quando Deus pergunta para o acusador, de onde vens? De rodear a terra e passear por ela, guardando aquilo que é dele, ou que ele acha que é dele, a terra. Então, o que literalmente acontece? De onde Satanás, o acusador, ele carrega para si, ou carregou até o período de Jó para si, a prerrogativa de que a terra é dele. Justamente no Éden. Foi justamente no Éden que Satanás, o acusador, utilizou-se de atributos imorais e amorais, que são coisas completamente diferentes, de atributos imorais e amorais para enganar Adão e Eva e ali ter o domínio sobre a terra. Porque não era para Satanás se apresentar perante o Senhor, era para Adão se apresentar perante o Senhor. Se você for olhar em Gênesis, Deus trata Adão como filho de Deus. E nós vemos no começo, nessa passagem que nós lemos, que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. E apareceu Satanás, tendo o domínio sobre a terra. Foi justamente no momento em que Satanás utilizou-se de atributos, de argumentos imorais, que são errados perante uma sociedade. Vou lhe dar um exemplo. Quando você assina um documento que vai lhe prejudicar sem você saber, mas a outra pessoa sabe que fez você assinar, ele está sendo imoral. Mas a pessoa que é amoral, ela não tem nenhum atributo de moralidade. Esses são os imorais e os amorais. Mas eu quero que você entenda que nesse momento Satanás ele entrou na terra e começou a dominá-la. Nesse momento Satanás entregou, ele pegou a terra, ele tomou justamente quando o pecado entrou por intermédio de Adão e de Eva. E isso é bem verdade, porque quando chega em Mateus capítulo de número 4, versículo 8 e 9, o diabo ele se apresentou perante o Senhor quando ele estava sendo tentado no deserto, e disse assim, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso lhe darei, se prostrados me adorar. Pergunte em algum momento, ou veja em algum momento se Jesus ele questionou aquilo que Satanás afirmou. A terra toda pertence a mim, disse Satanás. Jesus ele não questionou. Ele não disse, não Senhor, a terra não pertence a ti. Ele não falou. Ele simplesmente ficou calado e ele devolveu com a palavra. Afasta-te, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Em João capítulo 14, versículo de número 30, mais uma passagem em que Jesus, exatamente, ele confirma isso. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. Jesus, ele confirma que a terra tem um dominador, e é Satanás. A terra seria somente retirada, preste atenção, a terra seria somente retirada das mãos do diabo, se alguém morresse a morte eterna. E esse que morreu a morte eterna, é Jesus de Nazaré. Somente a morte eterna poderia tirar o domínio de Satanás do mundo. Mas preste atenção, no período de Jó, Jesus, ele ainda não tinha nascido. Ele era só uma promessa. Ele era só uma promessa. Jesus ainda não tinha vindo à terra. Aí nós vemos em Jó, no capítulo 1, versículo 6 e 7,
justamente essa passagem que nós lemos acerca, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás, o acusador. Preste atenção, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Ou seja, trazendo para o original, quando Deus pergunta para Satanás: de onde você vem? De onde tu vens, acusador? Ele está dizendo assim: com que autoridade tu vens aqui perante mim? É como se ele estivesse perguntando: com que autoridade você vem aqui, se apresenta? Ele diz: a terra é minha, a terra pertence a mim. Eu te provei lá no Éden que eles não são dignos. Eu te provei lá no Éden que eles não são dignos. A terra pertence a mim. E Deus disse para Satanás: não pertence. Pertence sim a mim. Deus disse mais uma vez, como se, eu estou parafraseando, não pertence. E Satanás mais uma vez disse: pertence sim a mim. Aí Deus olhou para a terra e disse: viu meu servo Jó? Você conseguiu ver o meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. A resposta de Deus para Satanás é apontando para um homem falho. A resposta de Deus para Satanás é apontando para um homem que tinha dúvidas, que tinha medos, que tinha anseios, mas que ele carregava sobre si prerrogativas. Íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava de todo mal. Aleluia. Satanás, quando vem perante o Senhor, ele vem com o nome de Satã, acusador. E Deus mostra para o acusador quem na terra, que a terra verdadeiramente não pertence a ele, por intermédio de um homem. Ainda que só tivesse Jó, íntegro, reto, fiel, temente a Deus, que se desviava do mal. Ainda que tivesse somente Jó na terra, que fosse um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, Satanás, ele não teria domínio total sobre a terra. E isso tira o título dele de dominador deste mundo. Aleluia. A partir do momento em que tem um homem só, uma pessoa só, ou um grupo de pessoas que são íntegros, retos, temente a Deus e que se desvia do mal, Satanás, ele perde o seu poder, ele perde o domínio que ele tem sobre a terra. Aleluia. Deus usou a vida de Jó para calar a boca de Satanás. E hoje ele está usando quem para calar a boca de Satanás? A tua vida e a minha vida, porque Satanás, ele vem diariamente perante o Senhor, tentar usar a tua vida para acusar a Deus. Aleluia. E nós nos colocamos diante do Senhor como servos, nós nos colocamos diante do Senhor como filhos de Deus que somos, aleluia, para calar a boca de Satanás perante as suas acusações. Em Mateus 4, o diabo tenta impedir. O diabo tenta impedir aquilo que ele já sabia que ia acontecer. Ele tenta impedir, exatamente. Ordene que essas pedras se transformem em pães. Te lança daqui do alto. Te prostra perante os meus pés. E te darei tudo isso. O Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito. O inimigo de nossas almas, meus irmãos, usa de acusação. Ele usa literalmente de acusação. Ou ele pode querer usar outras pessoas para te acusar. Provo em Jó também. Jó tinha amigos. E esses amigos foram usados por Satã para acusar Jó. Confessa teu pecado.
por que tu está passando por essa prova. Será que eu estou falando com alguém aqui nessa noite? Confessa teu pecado. Qual é a falha que tu carregas? O que está acontecendo na tua vida para Deus estar fazendo isso contigo? O que tu está deixando de fazer para que o Senhor não venha com as bênçãos sobre a tua vida? O que está acontecendo para que verdadeiramente tu não sejas uma pessoa abençoada, porque as portas não se abrem, porque os milagres e as promessas não se cumprem na tua vida? Isso é papel do acusador. Isso é papel de Satã, o inimigo de nossas almas. E nós não devemos emprestar nossos lábios a Satanás para esses fins, ou para fim nenhum. Nós não devemos emprestar os nossos lábios para Satanás, para justamente criar conceitos ou preconceitos daquilo que exatamente não acontece ou acontece na nossa vida, na vida do irmão, como se isso fosse uma prerrogativa de sucesso. Eu posso não chegar nem em Jesus nesse momento, mas eu posso usar Paulo, o apóstolo Paulo. Experimentou todo tipo de sofrimento ao ponto de morrer decapitado. Se nós fôssemos usar essa prerrogativa de Jó, Paulo devia ser o homem mais miserável e apartado da glória de Deus. E o Senhor, homem de dores, experimentado no trabalho, daqueles que você não olhava para Ele, mas Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Jesus, Ele sofreu a pior morte que um ser humano poderia sofrer. E quem somos nós para não sofrer aquilo que o apóstolo sofreu? Ou quem somos nós para não sofrer aquilo que Jesus sofreu? Não estou dizendo que nós temos que viver uma vida miserável, mas que nós temos que antes olhar quem é o autor e consumador da tua e da minha fé. Nós temos que antes olhar quem é Jesus na tua vida e na minha vida. Preste atenção, não precisa ser muitos, não precisa ser todos, basta um justo para a terra ser arrancada das mãos de Satanás. Basta um justo para aquilo que Satanás tem o domínio, perder o domínio. Agora imagina uma igreja que ora, imagina uma igreja que se entrega, imagina uma igreja que está ali fielmente servindo a Deus. Aleluia. 1 João capítulo 5, versículo 18 e 19 vai dizer: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Preste bem atenção, o mundo inteiro jaz no maligno, mas como o próprio Senhor Jesus disse: vós sois o sal desta terra, vós sois a luz deste mundo. Aleluia. A luz que habita em você, ela não pode ficar escondida, muito pelo contrário, por causa de um justo, Deus tira o domínio de Satanás, o domínio que Satanás tem sobre a terra. Imagine uma igreja, imagine uma família inteira, imagine a sua família, a minha família, orando, aleluia, para que a igreja prossiga, para que a obra cresça, para que o ministério prospere, aleluia. Satanás, ele perde o domínio. Moralmente a terra não pertence ao diabo, ele tem um domínio breve, e eu provo para você. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Em outras traduções ele quer dizer: e Ele reinará de eternidade em eternidade. Aleluia. Satanás, ele é um kamikaze. Para quem não sabe o que é kamikaze, ele se joga para explodir junto. E se
ele puder levar um monte junto com ele, ele vai levar. Mas aqueles que estão vigilantes, aqueles que estão com os olhos espirituais abertos, aqueles que foram lavados, aleluia, e remidos pelo sangue do Cordeiro, esses não são confundidos, esses não são enganados, muito pelo contrário, esses são a boca de Deus, a voz que o Senhor ecoa, aleluia, os lábios de Deus desse mundo que jaz no maligno. Jó, ele não tinha nada para passar por aquilo, mas Deus usou Jó para mostrar para Satanás que o poder dele é limitado e que a terra não pertence a ele. E hoje você e eu podemos ser um desses Jó, podemos ser Jó em que Satanás vai e acusa. Está vendo meu filho ali, está vendo a minha filha ali, homem íntegro, mulher íntegra, fiel, que se desvia do mal. Será que nós temos nos colocado nessa posição a ponto de Deus olhar para nós e dizer: homem íntegro, mulher íntegra, servo e serva do Senhor? Aleluia. Hoje eu recebi uma mensagem um pouco antes de vir para cá. Um pouco antes de vir para cá eu recebi uma mensagem falando justamente, confirmação dessa palavra. Foi de um pastor muito usado, um pastor muito usado por Deus. E ele falou algo muito forte, que é justamente o que Satanás quer, trazendo justamente para essa palavra. Satanás, ele quer que você perca a visão espiritual, quer que você perca a visão do reino. O inimigo de nossas almas, ele quer que você deixe de enxergar o plano celestial e se ocupe com as coisas desse mundo. É isso que o inimigo quer para a tua vida e para a minha vida. Ele quer justamente que você perca o foco de Cristo e comece a focar em coisas que verdadeiramente não vão lhe levar para o céu. Não estou falando para você deixar de fazer aquilo que você vem fazendo, mas analise o equilíbrio que existe na sua vida. Existe esse equilíbrio entre aquilo que você faz para Deus e aquilo que você não faz para Deus? Porque até onde eu sei, tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus. E eu não posso esquecer quem eu sou. Mas muitos esquecem. Muitos esquecem. Tramam por trás. Arquitetam coisas que não vêm do Senhor. Querem ver o irmão derrubado, querem ver o irmão caído. Naquele momento em que Jó estava passando a sua maior prova, antes de verem os acusadores, veio a sua esposa, a sua mulher. Tu ainda retens a tua fidelidade a esse Deus? Amaldiçoa ele e morre. E ele assim não, ainda assim não negou o Senhor. E até hoje eu me pergunto por que o único que Deus poupou, a única que Deus poupou da família de Jó foi a mulher dele. Talvez para devolver os filhos com a esposa, talvez para devolver os filhos a Jó com a esposa. Mas muitos não enxergam dessa forma. Aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal tu não queres aceitar. Foi usado esse púlpito para falar disso. Na alegria estamos nos regozijando, e na prova nós estamos fazendo o quê? Na tribulação nós estamos fazendo o quê? Orando ao Senhor, buscando ao Senhor, ou tentando arrumar um motivo ou um culpado para aquilo que nós estamos passando. Aleluia. Aí eu te pergunto, Deus, ele olhando do céu, Satã indo até a presença dele, olhando para você e para mim, ele vai dizer o quê? Tu tem dado isso para ele, tu tem dado isso para ela, arranca, tira, para ver se não vai blasfemar diante de ti. E talvez o que você tenha seja mais do que o que teu irmão que está do teu lado tem, mas que para o teu irmão que está do teu lado, o que ele tem é muito. E isso é o suficiente para vir a prova sobre você, sobre o irmão. O que Deus ele vai falar? Satanás, ele entra como um acusador. Ele entra apontando o dedo mesmo. Tu está vendo ali o meu servo, a minha serva? Eu diz, tira, ainda que seja um pouco que ele tem, tira, para ver se não vai blasfemar diante de ti.
Tira. Deus, Ele quer enxergar para nós uma igreja que olha simplesmente para um único ponto. E isso, se nós perdermos isso, precisamos nos reconciliar com Deus. Urgentemente. Se os nossos lábios estão prontos para criticar, está faltando em nós algo: o amor. Precisamos nos reconciliar com Deus o mais rápido possível. Porque estamos emprestando nossos lábios para um propósito que não é o nosso. O inimigo de nossas almas, o Satã, o acusador, ele olhou e apontou: a terra é minha. Deus disse: olha meu servo lá embaixo. Ele não te aceitou, Satanás. Você não entendeu. Deus olha lá para baixo, aqui para baixo, para a igreja do Novo Buritizal. Está vendo ali meus servos? Eles não te aceitaram. Então, se eles não te aceitaram, eles aceitaram a mim, eles se curvaram a mim, eles me adoraram, certamente o mundo não pertence a ti. Certamente o mundo não pertence a ti. E eu faço um entrelaçado de mensagens agora para você. Sabe por quê, meus irmãos? Porque você nunca mais vai compreender o livro de Jó como você vem compreendendo agora. Porque se dentro da tua casa só você é o justo, Deus, Ele salvaria uma nação inteira por causa de um justo. Deus, Ele pouparia uma casa inteira, uma cidade inteira, uma nação inteira, por causa de um justo. E se você é o único justo dentro da tua casa, a prerrogativa que está sobre você e sobre mim, aleluia, não é de acusar, não é de apontar, é de aguentar firme aquilo que Deus tem por promessa sobre ti. Aquilo que Deus tem sobre promessa, de promessa sobre a tua vida. Aquilo que Deus tem por promessa sobre a tua casa. Aleluia. É bem certo que Deus quer e quer te olhar como homem, como mulher íntegra, íntegro, reto, fiel, temente a Deus. E que se desvia do mal. Que se desvia de todo o mal. E a palavra do Senhor diz que Ele abençoa até a 4ª geração daqueles que o temem. Quanto tempo leva uma geração? De 70 a 100 anos. Multiplique isso aí. Em média 400 anos de bênção sobre a tua casa. Quer que eu prove para você em Jó? Jó permaneceu fiel até o fim, ao ponto dele amaldiçoar o dia do seu nascimento. E por fim, o segundo estado de Jó foi melhor do que o primeiro. O segundo estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Riquezas dobradas, porções dobradas, filhos mais bonitos do que os primeiros. Será que eu tenho me colocado fielmente perante o Senhor? Gênesis 17:1. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê íntegro. Eu acho que se Deus se apresentou como El Shaddai, Ele tem vários nomes. O grande eu sou, Elohim, El Shaddai, Adonai. Se Ele se apresenta diante de ti e diz: eu sou o El Shaddai, eu sou o grande eu sou.
anda na minha presença e ser íntegro. O que Deus fez com Abraão, meus irmãos? Deus fez ele um homem próspero. Deus fez ele um homem abençoado. Deus fez ele um homem que viraria pai de nações. Por causa dele, benditos seriam todas as famílias da terra. Você entende o que um homem com prerrogativas dessas carrega sobre a sua vida? Abraão teve erros, teve falhas, ele teve falhas. Mas a promessa não saiu de sobre ele. Porque ainda na sua maior prova, e todos eles passaram por grandes provas ministeriais, Abraão foi entregar o seu filho, o filho que tanto ele quis. Mata teu filho em sacrifício a mim. Abraão, não faças mal nenhum ao menino. E Deus proveu o cordeiro. Você consegue compreender o que a nossa fidelidade gera? O que o nosso amor a Deus gera? Ainda que seja na prova, na escassez, passando por luta. Eu não consigo idealizar um Deus que vai ver uma viúva de Serepta e usar ela como um vaso ali para Elias, e depois não prosperar a vida dela pela obediência que ela teve ao profeta. Se ela teve obediência ao profeta, é porque diretamente ela obedeceu a Deus. E o que aconteceu? Não faltou farinha, não faltou azeite. Deus prosperou ela, abençoou ela. Deus é assim. O apóstolo Paulo teve o seu ministério próspero. Se não fosse isso, você e eu não estaríamos aqui. O chamado do apóstolo Paulo era justamente esse: sofrer pelo amor do nome do Senhor. Aleluia. E que nós temos hoje apresentado perante o Senhor. Provérbios 8:13. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. O temor do Senhor consiste nisso. Princípio da sabedoria. O que Deus fala para você nessa noite? O que o Espírito do Senhor falou para você nessa noite? Fala com você nessa noite. Aqueles que já são assim têm a oportunidade de melhorar, e aqueles que não são têm a oportunidade de ser dessa forma como Deus quer. Nós temos dois caminhos: ser motivo de acusação ou ser instrumento de acusação. Nas mãos de Satanás é isso: ser motivo de acusação ou ser instrumento de acusação. Ambos são marionetes nas mãos do inimigo. Ambos são marionetes naquilo que o inimigo quer usar. E literalmente marionete é a palavra correta, porque não tem domínio sobre si, é o inimigo que domina. Mas e os servos do Senhor? Estão se raspando com cacos, estão glorificando a Deus, estão só com um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, mas estão obedecendo a voz do Senhor. Estão com um pouquinho só ali, mas isso não é motivo para negar o Senhor. Não se veste de capa de santo, porque se Deus ele quisesse chamar santos, Ele não teria chamado nenhum de nós, porque como a própria palavra do Senhor diz, nós somos desde sempre inimigos de Deus, desde sempre corruptos, inimigos de Deus. Mas o Senhor ele transformou o nosso caráter. Capa de santo não dá. Nós temos que viver uma vida santa, irrepreensível perante o Senhor.
buscando a cada dia conhecer o Deus que nós servimos. Na situação que nós vivemos, se Jesus estivesse em carne e osso, o que ele faria? Qual seria a atitude dele? Ah, mas Jesus é Deus. Então tá bom. Apóstolo Paulo, o que ele faria? Se ele batia no peito e dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que Deus quer de você e de mim, e que Jesus fala de você e de mim nessa noite: grandes coisas eu sei que Deus tem para a tua vida, assim como tem para a minha vida. Aquilo que você vive de prova, de maneira nenhuma pode descrever quem verdadeiramente você é. Aquilo que você vive de prova, de levante sobre a tua vida, as pessoas não conhecem você, não sabem o que você passa dentro da sua casa, no seu trabalho, as lutas e as provas, não sabe, isso não pode descrever quem você é. Agora você lá dentro sim, vai descrever quem você é. Você no meio da prova vai descrever quem você é. Você no seu trabalho, você na sua casa, você no meio da prova vai descrever quem você é. Você vai se raspar com cacos e dizer: bendito seja o nome do Senhor, aleluia, ou blasfemar perante Deus, ou negar a Deus, negar ao Senhor e achar culpado em tudo para aquilo que está acontecendo. Eu te convido a ficar de pé em nome de Jesus.